Uma coisa que as pessoas não lembram muito é que a primeira temporada de Mandalorian estreou em 2019, quando aqui no Brasil nem tinha Disney Plus ainda. E a temporada, pelo menos lá fora, foi um sucesso desde o começo. Era um conteúdo de Star Wars que inclusive muita gente esquece que lançou no mesmo ano que Decepção Skywalker, né? A Ascensão Skywalker, que também é de 2019. E os dois estavam meio na mesma época. É basicamente, inclusive, é uma antítese e uma tese muito boas. A Mandalorian sendo tudo que Star Wars deveria ser, e o Rise of Skywalker, né, Ascensão Skywalker, sendo tudo que Star Wars não deveria ser. E é curioso você ver realmente que no mesmo ano essas duas peças lançaram. E Mandalorian foi uma das primeiras coisas que estreou basicamente o Disney Plus pro mundo. Depois, muita gente não lembra também, o Disney Plus chegou aqui no Brasil em 2020, e aí, enquanto ainda estava passando a segunda temporada. Então eu, pelo menos, esperei o Disney Plus chegar aqui no Brasil, maratonei a primeira, assisti os primeiros episódios da segunda, e aí fui acompanhando semana a semana da segunda temporada, até que chegou naquele magnífico final, com o Luke Skywalker, o Mandaloriano tirando o capacete e tudo mais. Aquele episódio final sensacional, Darksaber. É uma reunião de tudo que as duas temporadas de Mandalorian foram. Além de tudo, um grande sucesso, né? Muita gente, inclusive, chamando o Mandalorian de o Boba Fett que deu certo, né? O Boba Fett que conseguiu ser bem desenvolvido no futuro. E é interessante realmente a gente ver isso, porque logo em 2020... No finalzinho de 2020, saiu a segunda temporada. E desde então, a gente ficou muito tempo sem conteúdo de Mandalorian. Foi 2021 inteiro. Aí, em 2022, a gente teve um pouquinho de Mandalorian, que foi a participação dele em O Livro de Boba Fett, mas que eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, a terceira temporada finalmente chegando em março de 2023, ou como eu gosto de chamar, o mês pascal. Já que a gente teve a reta final da temporada de The Last of Us no começo do mês, que acabou agora no começo de março, e aí até o final de março a gente vai ter Mandalorian, que também é estrelado por Pedro Pascal. Então o homem está faturando. Mas enfim, eu já assisti os 3 episódios dessa terceira temporada de Mandalorian, e eu vou vir trazer aqui pra vocês o que eu achei dos episódios, o que eles podiam melhorar, como que eu tô achando que a temporada tá evoluindo até agora, e se promete ser uma temporada tão forte quanto as duas primeiras. Então vem comigo. Gostei dessa intro, hein? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Antes de tudo, é claro, não esquece de se inscrever, meus queridos Millennial Poppers. Não esquece de se inscrever, tocar o sininho. Se você gosta de Mandalorian, se você gosta de Star Wars, gosta de Marvel, DC, tier list, conteúdo de humor, tem tudo aqui, cultura pop no seu auge, tem aqui nesse canal. Então se inscreve, toca o sininho pra você ficar sabendo cada uma das novidades. Eu falei sobre The Last of Us, isso porque já tem review de quase todos os episódios da primeira temporada, do terceiro até o 9º, e também vai ter mais conteúdo sobre The Last of Us. Não acabei de falar sobre Pedro Pascal ainda. E também não esquece de curtir e comentar também se você tá acompanhando essa terceira temporada, se você é fã de Mandalorian, e o que você tá esperando que essa temporada seja no fim das contas, que também são 8 episódios, que nem a primeira e que nem a segunda também. Mas enfim, e claro, é bom mencionar também que esse episódio tem spoilers aqui sobre tudo que aconteceu nessa terceira temporada de Mandalorian, e também sobre as duas primeiras e a participação do Mandalorian em The Book of Boba Fett. Se talvez eu ter falado que tinha participação já não era um spoiler, né? Mas tudo bem, que Boba Fett não foi uma série tão renomada o suficiente, né? Então acho que não tem problema. Mas vamos lá. Não precisa nem falar, eu acho que já ficou meio redundante aqui enquanto eu falava, mas eu sou muito fã de Mandalorian. É claro que... E é interessante ver a ascensão de Mandalorian, e eu acho importante falar isso no começo, porque Star Wars em muito tempo não era unânime. Eu acho que é importante falar isso, porque Mandalorian foi o que por um tempo trouxe paz ao universo de Star Wars, o que é meio irônico de se falar, porque Guerra nas Estrelas, né? Mas Mandalorian foi o que trouxe paz entre os fãs,
Porque parece que todo mundo concordava que Mandalorian era uma série muito boa, legal, incrível, aí cada um classificava no seu nível. Mas todo mundo considerava positivo a existência do Mandaloriano, né? E eu acho isso muito legal, porque, como eu falei, né, a série estreou em 2019, e desde antes a gente já teve Os Últimos Jedi, que foi um filme extremamente divisivo. O próprio episódio 7 para algumas pessoas também não é tão legal. As próprias prequels que vieram antes disso. Algumas séries animadas, tipo Rebels, que também não são unânimes. Ou o final de Clone Wars, que tem alguma galera que não gosta. Então foi chegar Mandalorian, que é um personagem completamente novo, trazer essa unanimidade. Eu acho isso muito legal, pelo menos para as 2 temporadas que tiveram até agora. Eu vejo um nível de aceitação muito grande. E é porque é um personagem muito legal. É um personagem que eu, sinceramente, concordo com essa afirmação de que o Mandaloriano, ele é o Boba Fett que deu certo. Porque o Boba Fett, ele acabou caindo num negócio, a série dele não foi muito boa. E aí, a galera meio que... Porque ele era pra ser esse personagem misterioso, que não tirava o capacete, ele trabalhava pro Império, é um caçador de recompensa, quem ele é, qual a história dele, e no fim a gente meio que fica sabendo. Mas aqui a gente tem toda uma religião por fora, a gente tem os valores dele, a gente tem essa coisa dele ser meio solitário, meio que um xerife espacial, e aí tendo que lidar com algumas coisas, alguns trabalhos que ele tem que fazer pra sobreviver. Ainda acreditando na doutrina, tem muitas camadas pra esse personagem e que, obviamente, ele dá um pau de atuação no Temuera Morrison, né, que é o que faz o Boba Fett atualmente, que fazia os clones também lá nas prequels. Aqui não tem nem comparação, Pedro Pascal, mesmo sem mostrar o rosto, e até quando ele mostra o rosto lá no final da 2ª temporada, é sensacional. Ele consegue atuar com as falas, com o jeito de andar, e é uma coisa muito legal. Eu acho esse negócio de Space Cowboy, né, o cowboy espacial, eu acho assim, sensacional. E além de tudo, tem um personagem que ele claramente foi inventado pra vender boneco, que é o Baby Yoda, né, o Grogu, mas não tem como não gostar, não tem como não gostar. E a gente vê nessa estreia da 3ª temporada isso, né, tem ele lá fazendo as gracinhas e tal, não tem como não dar risada. Tipo, eles fazem isso pra vender boneco, pra fazer pôster, pra fazer cosplay, fazer tudo. Mas não tem como não gostar. É impossível não gostar do Grogu, que é outro personagem que também é legal e também tem seus momentos de emoção, sabe? Então, é muito legal. E a 1ª temporada, eu vejo que ela foi uma coisa muito mais contida. E eu acho que isso já é meio que um defeito dessa 3ª temporada. Eu vou falar meio porque a temporada não terminou ainda. Mas pra mim, uma das coisas, já entrando no assunto, né, das temporadas, uma das coisas que eu mais gostava sobre Mandalorian é que vai parecer incrível, vai parecer aquela fala do Harry Styles, né? O mais legal desse filme é que ele parece um filme. Que ele falou isso, né, no ano passado. Mas pra mim, o mais legal de Mandalorian é que realmente parecia uma série. Por que eu digo isso? E aí eu vou explicar. Você pega as séries do MCU, por exemplo, tem aqueles arcos, aqueles episódios que acabam no meio. E aí não é legal, acaba parecendo que você viu um filme de 8 horas que foi picotado em 6 episódios, por exemplo. E isso é uma coisa que pra mim nunca caiu, tipo, já que você tá fazendo série, faça episódios fechados, você pode fazer uma narrativa inteira, completa, mas faça narrativas separadas também, e que sirvam em função disso. E eu acho que Mandalorian não, por enquanto, nessa 3ª temporada, ela tá parecendo muito mais que é um filme picotado em episódios. É uma coisa que, honestamente, eu critico muito. Eu não gosto. Por mais idiota que seja o que eu falei, eu gosto de séries que pareçam séries. E no começo era assim. Cada episódio o Mando, né, tinha que ir pra um planeta. Aí no começo ele aparece a missão do Grogu. Aí depois ele começa a fazer mais umas coisas pra ganhar dinheiro. A narrativa ela vai progredindo, mas ainda assim os episódios parecem episódios de série. E a 2ª temporada a mesma coisa. A primeira, ela é muito mais contida no Star Wars. Eu acho que isso foi um dos motivos das pessoas mais gostarem de Mandalorian. É porque a 1ª temporada, ela era uma coisa que fugia completamente de Skywalker. Ela não tinha Skywalker, não tinha nem sabre de luz, sabe? No máximo tinha o Darksaber, mas aí é outra mitologia, então nem conta como sabre de luz direito.
E acho que isso é um dos maiores atrativos pra quem tava de saco cheio da nova trilogia, pra quem tava de saco cheio e também pra quem queria uma nova história, que é o meu caso. Eu não tava de saco cheio, tudo bem, aqueles filmes lá, mais ou menos, né? Ou 9 pelo menos. Mas eu tava disposto também a ver novas histórias. E pra mim Mandalorian foi o que fez isso. Mas a segunda temporada ela quebra um pouco. Por mais que eu ache que os episódios da segunda temporada são mais interessantes que os da primeira, e aí a gente tem a volta da Ahsoka Tano, a primeira vez que ela aparece em live action, o que é incrível, eu adorei o episódio dela, que é muito inspirado em filmes de samurai também. Ainda assim, os episódios pareciam episódios, e aí tinha a narrativa, cada episódio tinha a sua narrativa, e ela ia progredindo até o final, que pra mim é talvez o melhor episódio da série, é o último episódio da segunda temporada. E aí sim, começa a conectar mais com a gente já vê a Ahsoka Tano, né, que é uma Jedi, a gente vê o Luke Skywalker aparecendo no final, então tem um pouquinho mais dessa coisa. E aí a Disney, ela fez uma coisa que eu não concordo completamente. Eu sei que eu tô criticando, vão vir elogios também, mas eu sei que eu tô criticando agora, mas é porque a Disney, ela, pra mim, cometeu um crime. Pra mim, cometeu um crime. Ela continua a história do Mandalorian em The Book of Boba Fett. E pra mim, isso é muito errado, em vários níveis. Primeiro que ela tá te obrigando a ver tudo. Não é que nem a Marvel faz, porque a Marvel, você até consegue entender o que tá acontecendo, mesmo se você não viu os outros projetos. Mas se você viu, eles aumentam a sua recepção, né? O jeito que você entende tudo, e aí começa até piada mesmo. Desde piada até níveis de plot. Só que Mandalorian e Boba Fett não fizeram isso. Eles simplesmente desenvolveram um plot totalmente novo do Mandalorian e que dá início a essa temporada, sendo que eles não explicam direito o que aconteceu. Porque pra quem não viu Boba Fett, não se importa com spoilers, eu vou explicar basicamente aqui. Na série do Boba Fett, primeiro que na segunda temporada a Razor Crest, que é a nave do Mandalorian, ela é destruída num dos últimos episódios. Então o Mandalorian precisa de uma nova nave. Então ele vai lá pra Tatooine, fala com aquela mecânica lá, que eu esqueci o nome dela agora, mas conversa e tal, e aí eles pegam uma nave de Naboo, que era lá do Ameaça Fantasma, dão uma tunada nela, e aí o Mandalorian consegue uma nova nave. Só que aí ele começa a lidar com as consequências de ter tirado o capacete no final da segunda temporada, que pra doutrina dele é traição, eles não podem tirar o capacete em momento nenhum. E isso pra mim, já falo isso, na terceira temporada tá sendo um plot muito interessante nesses primeiros 3 episódios pra mim. Aí ele tem que lidar com isso, ele vai falar com a ferreira lá, e aí ela não perdoa ele, fala, você tirou o capacete? Então você não é mais Mandaloriano, o único jeito de você voltar a ser é se você se banhar lá nas águas vivas, e aí você volta pra mim, e se você conseguir provar que você fez isso, parabéns, você é um Mandaloriano de novo. E aí ele tem até uma luta com o cara, ele acaba ganhando a luta, né, continua com o Darksaber. Ele tem uma luta pelo Darksaber, ele continua com ele porque ele ganha essa luta. E aí depois também mostra uma coisa interessante, porque no final da segunda temporada, pra quem não lembra, o Grogu foi abandonado pelo Mando, né? O Mando, ele... não abandonado, né? Ele dá o Grogu pro Luke treinar ele como um Jedi. E tem até uma dinâmica, né? Já que o Yoda que treinou o Luke lá no episódio 5, episódio 6, aqui a gente vê o Luke treinando o Grogu, que é uma coisa bem legal, bem interessante. Só que aí, 2 episódios depois, meio que desfaz isso, porque a Ahsoka Tano aparece de novo, Mandalorian vai lá visitar ele, e aí o Grogu, o Luke, ele basicamente dá uma escolha. Ou você continua aqui treinando comigo, né, que eles ficaram juntos por mais ou menos 2 anos treinando, ou você fica comigo aqui, treinando ainda, tal, vira Jedi, porque o Grogu, pelo visto, não tava gostando muito, ou você volta pro Mandalorian, e aí tudo bem, eu respeito a decisão que você tomar. E é exatamente isso que o Grogu faz. E aí no final da temporada do Boba Fett, o Grogu volta pro Mandalorian. E aí sim começa a terceira temporada. Só que olha o tanto de tempo que eu passei explicando tudo o que aconteceu. Quando você começa a terceira temporada, você vê o Mandalorian com uma nova nave, ainda com o Darksaber, né? Com ele sendo meio que o apóstata, né? Tanto que é o primeiro... O título do episódio 17, né? Que é o primeiro dessa temporada, é o apóstata. E aí... ele com o Grogu de volta. Então, pra mim isso é uma péssima decisão. Pra mim isso é realmente uma péssima decisão. Você tinha que ter explicado.
você não é obrigado a ver Boba Fett, que por sinal não é uma série que eu gostei, não é uma série boa, na minha opinião. Então você é obrigado a ver uma coisa que nem é bom pra você ficar sabendo o que aconteceu com o Mandalorian, porque eles não te explicam. Então isso é talvez seja a minha maior crítica, mas que talvez seja mais a organização do que o que acontece e a qualidade da série do Mandalorian em si. Mas é importante falar. Aí agora nessa terceira temporada, por mais que eu ache que eles estão fazendo esse negócio que eu não gosto de cortar, tipo, o primeiro episódio ele acaba meio do nada, assim. Você sentiu que aquela aventura não acabou ainda, e realmente não acabou, porque os 3 episódios até agora são bem interligados entre si, é uma narrativa sólida. E aí, basicamente, a gente acompanha a Bo-Katan, que ela não aceitou o Darksaber, porque ela acredita na religião, e aí ela precisa vencer o Mandalorian num combate, o que pra mim, sei lá, se o Mandalorian não quer o Darksaber, ele meio que finge derrota e pronto. Mas tudo bem, vamos ver o que vai acontecer até o final. E aí, logo no primeiro episódio, ele já tem meio que uma rivalidade ali, você fica tipo, tá, parece que a Bo-Katan não tá muito feliz com o Mando, né? E... porque eles seguem, né, a Bo-Katan é Kryze, e aí ela segue outra doutrina, uma doutrina que abandonou o Watch, né, que é o Vigia, se eu não me engano, ou o Olho, alguma coisa assim, que é o que o Mandalorian segue. Então são 2 doutrinas diferentes, o que eu acho muito legal, porque você expande um pouquinho essa religião, basicamente. Então a Bo-Katan, ela fica super confortável em tirar o capacete, o Mandalorian não. E eu acho isso muito legal, até em contraste com o Boba Fett, porque o Boba Fett tira o capacete o tempo inteiro, e é um saco. O Mandalorian não tira, então isso aumenta o personagem, porque ele tá respeitando a religião dele. Beleza. E aí, logo no primeiro episódio também a gente tem um embate, tem aquele negócio dos piratas lá. O primeiro episódio eu adorei. Ele vai pro Greef Karga, ele tá querendo achar as águas vivas, né, pra poder banhar e pedir o perdão. No fim ele consegue, a nave dele eu acho incrível também, a de Naboo. Ele encontra aqueles piratas lá que eu acho muito legal, espero que eles voltem. E aí, no segundo episódio, teve uma coisa que bastante gente reclamou. Eu, sinceramente, não entendi direito. Muita gente falou que não dava pra ver direito. E, realmente, estava bem escuro, mas é porque eles estavam lá nas cavernas onde estavam as águas vivas. O Mandalorian e a Bo-Katan. Então, a Bo-Katan chegou depois, né? Mas, enfim. Só que aí, tipo, tá bom. Vai ficar escuro, óbvio, porque eles estão descendo uma caverna, sabe? Vai ficando menos luz. Eu não acho que eles... basicamente, eu não acho que ficou mal feito. E a gente vê uma coisa muito legal, porque no começo da temporada, o primeiro episódio, no caso, a Bo-Katan, ela tá meio cética do que tá acontecendo. Ela não acredita muito no que o Mandalorian acredita, ela tá meio por fora e tal. Fala, tá bom, você acredita no que você quiser, vai embora daqui, eu não ligo pra você. Só que aí ela fala que na caverna, o mito é que lá embaixo vive o mitossauro, que é aquela criatura lá que eles têm estátua, inclusive, lá e tal. Aí, o Mandalorian vai lá se banhar, ele é meio que puxado pela criatura, só que ele não percebe porque ele desmaia, e aí a Bo-Katan vai atrás dele e ela vê o mitossauro. E aí o terceiro episódio, como eu falei, totalmente interligado, começa com isso. Eles estão ali, vendo aquilo e tal, a Bo-Katan ela tá meio que lidando, e eu acho que ela mudou um pouquinho também o que ela achava, porque agora ela meio que viu que aquilo é verdade, então o que mais pode ser verdade, sabe? Das lendas que ela ouviu. E basicamente eu acho que essa temporada vai meio que acabar com o começo da recriação de Mandalore. Porque a gente vê, e uma das coisas que eu vi uma galera falando que eu achei muito inteligente, que é o Darksaber é o que vai... basicamente a arma de quem governa o Mandalore, né? Quem tem o Darksaber consegue governar Mandalore. Só que o Darksaber, ele só é vendido, né? Só é vencido em luta. Então, desde o princípio, essa religião Mandalore, ela é fundada em guerra civil. Ela precisa de guerra, ela precisa de derrota, de vitória, para ela existir. Então ela basicamente cria conflito desde o começo. E eu acho legal, e eu acho que essa temporada, ela talvez volte atrás e una os povos de Mandalore, que foram... que estão em cada lugar da galáxia, né? Cada um com a sua doutrina. E aí o final da temporada seja meio que o recomeço de Mandalore, o que eu acho uma boa ideia. E eu acho legal, porque você expande um pouquinho. E esse terceiro episódio eu também gostei bastante. Pra finalizar aqui o vídeo, né, falando um pouquinho do que eu achei até agora, eu gostei. Dos 2 primeiros episódios eu gostei.
Eu só não gostei que eles não eram histórias fechadas, e sim uma continuação. E aí o terceiro episódio, ele é um pouco diferente. Eu gostei das cenas de ação, de naves. Pra mim, CGI, essas coisas, eu tô achando bom até agora, nada a reclamar. É legal que eles estão usando bastante cenários práticos também, o que é interessante. Sempre, Mandalorian foi sempre muito bom por ser isso, né? Então você vê os alienígenas, você vê as pessoas, parece muito mais vivo aquilo que você tá vendo, né? Quando o Mandalorian vai visitar o Greef Karga no primeiro episódio, você vê a cidade, sabe? É uma coisa viva. O que é diferente de outros projetos aí que a gente vê por aí, né? E aí nesse terceiro episódio a gente acompanha o doutor, esqueci o sobrenome dele agora, mas ele é um doutor que tava lá na primeira temporada. Ele basicamente era o cara que ia explorar, entender um pouquinho mais do Grogu, né? Só que aí o Mandalorian meio que impediu isso. E aí, meio que no primeiro, segundo episódio, assim, da série. E aí ele tá de volta aqui. Porque lá no começo ainda tava naquela transição pós-império. E agora ele tá num programa de anistia. E eu acho isso muito legal, porque mostra meio o que aconteceu na vida real também com as guerras mundiais. A gente vê que muita gente foi empregada depois da Alemanha cair, né, na Guerra Mundial. Muitas dessas pessoas foram empregadas e reintegradas à sociedade e também julgadas. A gente já viu, né, em o próprio Star Wars, que existe o Moff Gideon, né, que é interpretado pelo Giancarlo Esposito. Ele tá num desses julgamentos, né, ele tá sendo julgado pelos crimes que ele cometeu em nome do Império. E aqui a gente vê que basicamente são duas opções. Ou você vai preso, ou você entra nesse programa de anistia que é meio difícil de entrar, né? Que são basicamente pra pessoas que seriam úteis depois. E aí tem esse cara que é cientista e ele seria útil. Por quê? Porque talvez... Lembra lá no episódio 9, quando falam a temida frase, né? Somehow Palpatine returned. E ele volta meio como um clone. E a gente não entende muito como isso acontece. Talvez estejam explicando como isso aconteceu, porque tem esse cientista que ele claramente tem meio que um perdão a ser conseguido, só que ao mesmo tempo ele quer continuar a pesquisa dele, que nas mãos erradas pode ser um prejuízo. E aí provavelmente foi o que aconteceu. Nas mãos erradas acabou com o Palpatine e tudo mais, porque pra quem não sabe, Mandalorian se passa antes dos eventos do episódio 7, 8 e 9 de Star Wars. E bom, e aí boa parte desse terceiro... E foi uma coisa que eu não gostei tanto assim, boa parte desse terceiro episódio a gente acompanha esse doutor, tal, a história dele não é tão legal. Tem um sentimento, um feeling meio de Andor, só que Andor meio que faz umas histórias assim melhor, então... Sei lá, eu gostei, mas eu gostei mais de acompanhar essa história do Mandalorian. Do que eu gostei de acompanhar essa história desse doutor, que eu não sei o que vai dar nos próximos episódios, então eu tô curioso também. Mas enfim, eu falei um pouquinho o que eu achei das duas primeiras temporadas, o que eu tô achando. Eu tenho algumas críticas pontuais, assim, a essa temporada de Mandalorian. Eu já tava meio preocupado antes, mas... como já passou mais de um terço da temporada, já que a temporada também vai ter 8 episódios, eu tô meio, assim... Tá, eu quero ver desenvolver, sabe? Eu quero ver essa história indo pra frente. E eu quero ver pra onde isso vai dar realmente, né? Eu dei o meu palpite, eu acho que no final da temporada eles vão acabar começando a reconstruir Mandalore. E aí, enfim... porque a gente não sabe muito o que acontece com Mandalore e tal, então... pelo menos eu não sei, então não sei se talvez isso seja idiota, né, o que eu falei, mas enfim. É uma teoria minha baseada no que eu vi. Eu tô gostando da Bo-Katan, o quanto ela é envolvida nessa temporada, porque ela é uma personagem interessante. Mandalorian não tem nem o que falar, Pedro Pascal manda muito bem, continua mandando muito bem. O Grogu tá legal também. Por mais que eu queria que eles tivessem se separado... pela história, porque o final foi tão emocionante da segunda temporada, pra você ver eles de volta na terceira, sabe? Então talvez, não sei, eu quero ver o Grogu sendo mais útil nessa temporada, eu quero ver como eles vão usar ele, e não só como um boneco meio que feito pra ganhar dinheiro pra Disney. Mas é isso. Eu tô gostando até agora, não tô amando, mas tô gostando. Quero saber o que você tá achando, e claro, quando acabar essa temporada, eu vou estar de volta pra falar no geral o que eu achei dessa temporada. Aí eu falo menos da série em si, falo mais da temporada, mas eu achei interessante colocar esse background primeiro aqui pra vocês. Mas então é isso, não esquece de novo de se inscrever, aquela coisa que eu falei no começo, se inscrever, tocar o sininho pra ficar sabendo demais, até quando eu soltar, né, o review da temporada,
que vai acabar em meados de abril, né? Então eu venho aqui mês que vem também pra falar. Também não esquece de comentar o que você tá achando, se você gosta de Mandalorian, e também dar o like e compartilhar o vídeo, que ajuda muito a gente. É isso, muito obrigado pela sua atenção e te vejo na próxima. Tchau, tchau.